Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. E nesse dia tão especial, a SAF Ágape da Sétima Igreja, com muito amor, através desse vídeo, vem homenagear os pais e trazer uma palavra da parte de Deus. Hoje é o Dia dos Pais. A paternidade é a vocação mais sublime que um homem pode exercer. O pai ou papai representa e é para o seu lar o provedor, o protetor. É o herói do seu filho, o porto seguro de sua esposa. O pai carrega em seus ombros a missão de proteger a sua casa. Ser pai é um sublime privilégio, acompanhado de uma imensa responsabilidade. Não basta apenas gerar filhos, é preciso educá-los, amá-los, instruí-los. O pai é um homem muito valioso. E como figura valiosa, o pai deve ter algumas características que o tornarão ainda mais valiosos diante de Deus, da sua família, diante dos seus filhos. Com base nisto, meus queridos irmãos, papais, pai, eu gostaria de meditar um pouquinho sobre a vida de um homem que foi exemplo para todos nós. É Jó. Jó, capítulo de número 1, versículos de número 1 até o versículo de número 5. Como todos conhecem a história de Jó, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó foi um homem que foi confrontado pela sua fé, foi um homem que sofreu muitas perdas financeiras, familiares, saúde, amizades, mas vemos na sua história que Deus depois o restituiu. Então, com base nesse texto de Jó, eu gostaria de passar para os irmãos, para os papais, neste dia tão especial, 3 valores que vocês, papais, devem ter e devem cultivar na sua casa. Se vocês já os têm, glória a Deus. Se não, peça a Deus que os abençoe. E a primeira atitude de um pai valioso, que eu pude observar aqui no livro de Jó, é que um pai valioso, ele não tem preferência por nenhum dos seus filhos. Ou seja, um pai valioso, ele procura tratar todos os filhos de igual forma, procura amá-los da mesma forma, procura educá-los da mesma forma. O pai valioso, ele não tem preferência por um dos filhos. Nós percebemos isso, que Jó ele tinha 10 filhos. A palavra do Senhor nos diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E Jó, no versículo de número 5, vai nos mostrar isso, que depois que passava o dia de banquetes, de festa dos filhos, a palavra do Senhor nos diz que Jó, ele santificava todos os filhos. Ele chamava seus filhos e os santificava. E diz a palavra que ele oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos. Ou seja, 10 filhos, 10 holocaustos. 10 filhos ele chamava para santificar. Isso significa, queridos, que ele tratava todos da mesma forma, todos de igual modo, e se preocupava com todos da mesma maneira. Então, o pai valioso, ele tem essa preocupação de tratar todos os filhos da mesma forma. Ele não tem preferência. E quando há preferência de um filho por outro dentro do lar, essa preferência pode causar entre os filhos, causar inveja, causar ira, causar disputa. Isso causa tristeza no coração de um dos filhos. Então, que os papais possam refletir nisso. Você tem 3, 4 filhos? Está tratando todos de igual forma? Nós temos exemplo na Bíblia que Jacó, ele tinha preferência por um dos filhos. Isaac também tinha preferência por um dos filhos. E nós podemos perceber na história que essa preferência causou grandes males dentro do seu lar. Então evite comparar seu filho com o outro. Cada um é diferente,
Cada um tem uma capacidade. Você não deve exigir que um tire a mesma nota que o outro tira. Eles têm dificuldades diferentes. Você não pode exigir que o seu filho seja igual ao outro. Eles são diferentes. Então, ame-os, trate-os da mesma forma. Trate-os de igual modo, sem preferência, para que não produza no coração do seu filho inveja do irmão, inimizade dentro do seu lar. Porque, infelizmente, muitos pais têm caído nesse erro, semelhante a Isaac, a Jacó, têm caído nesse erro e causado males dentro de casa. O outro valor que eu vejo em Jó e que os pais também devem ter é que Jó tinha tempo para dedicar à sua casa. Jó tinha 10 filhos. E Jó, meus queridos irmãos, era um homem rico. A palavra do Senhor nos diz, aqui no versículo de número 3, que Jó era um homem rico, tinha muitos animais. Aliás, ele era o homem mais rico de todos do Oriente. E ele também possuía muita gente para trabalhar para ele, conforme diz o versículo de número 3. Então percebemos que Jó não era um homem desocupado, era um homem rico, ocupado, ele tinha muitos afazeres. Contudo, esses afazeres, essas preocupações todas, esse cuidar dos seus animais, dos seus servos, dos seus empregados, não impediu Jó de tirar tempo para cuidar dos seus filhos. A palavra do Senhor mais uma vez nos informa que ele tinha um cuidado tão grande com seus filhos, que sempre que ele terminava as festas, ele procurava os filhos para conversar, ele oferecia holocaustos, ele tinha tempo para se dedicar às coisas dos seus filhos, à vida dos seus filhos. Ele tinha uma fortuna para administrar, ele tinha muitas coisas para fazer. Contudo, ele não se absteve de cuidar dos seus filhos por conta do tempo. Interessante que ele, talvez por ter pouco tempo, ele levantava de madrugada, porque ele queria cuidar dos seus filhos. Ele dedicava tempo e cuidado aos seus filhos. Ele dedicava tempo e cuidado à educação dos seus filhos. Ele chamava para conversar, ele chamava para aconselhar. E nós vemos hoje que isso não tem sido uma realidade. Infelizmente, muitos pais não têm tido esse tempo para os seus filhos. Nós sabemos que os pais, eles têm essa responsabilidade, e graças a Deus que muitos têm feito, de sair para trabalhar, para angariar o sustento para casa. Mas o tempo que sobra, o tempo que você está em casa, dedique ao filho. Não dedique à televisão, não dedique à internet, não dedique a outros assuntos que não seja o filho. O tempo que você tem em casa, dedique-se à sua família. Conhecer o filho. Por que muitos pais não conhecem os filhos, não sabem o gosto dos filhos, não sabem os sonhos dos filhos? Por quê? Porque não tem tempo para os filhos, não tem tempo para conversar com os filhos, não tem tempo para educar os filhos. Falta tempo. E a falta do tempo dos pais para com os filhos gera coisas desastrosas, gera falta de amor. Se não tem convívio, contato, diálogo, não tem amor, não tem diálogo, não tem o conhecer um ao outro, não tem educação, não sabe como os filhos estão, não sabe o que é que ele pensa, não sabe o que é que ele está fazendo. Então, papais, tire tempo para cuidar dos seus filhos, tire tempo para conversar com seus filhos, para brincar, para passear, tire tempo para ver um filme com seu filho, para ter-o perto de si, porque o que tem causado muitos males hoje nas famílias é a falta de tempo. E a maior reclamação de filhos hoje é a falta de tempo dos pais. Hoje vivemos um tempo de pandemia, onde os pais, de certa forma, têm ficado mais tempo com o filho. Aqueles que não saem para trabalhar, às vezes têm um tempo maior, ou os que saem para trabalhar também têm um certo tempo. Mas
eu faço uma pergunta: esse tempo que você está em casa, você tem usado para estar próximo dos filhos? Ou está em casa, mas está ausente na vida do filho? Porque é muito comum também você estar em casa no espaço geográfico, mas não está na vida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Está no mesmo espaço geográfico, contudo, está longe da vida do filho. Tire tempo para o seu filho. Jó tirava tempo, Jó se dedicava. De madrugada, ele estava presente, ele chamava os filhos para conversar. Então, tire tempo, dedique-se à sua casa. E o terceiro e último valor de um papai, de um homem valioso, é que Jó exercia o papel de sacerdote em seu lar. Versículo de número 5, mais uma vez, nos informa isso, queridos irmãos, que Jó exercia o papel de sacerdote em seu lar. Jó, ele cuidava da vida espiritual dos seus filhos. A palavra nos diz que Jó, terminando o banquete, as festas, talvez ele se preocupava, se bebeu, se escandalizou, se fez alguma coisa que não agradou a Deus, e Jó chamava para o santificar. Jó levantava de madrugada para oferecer holocaustos para todos os seus filhos. Ele tinha 10, eram 10 holocaustos. E Jó falava: eles talvez tenham pecado, eles talvez tenham blasfemado contra Deus. Hoje mais do que nunca, os pais precisam levantar um altar na sua casa. Hoje mais do que nunca, os papais precisam estar atentos à vida espiritual dos seus filhos, cultivar na vida dos seus filhos aquilo que é espiritual, saber se está lendo a Bíblia, saber se está orando, saber se está fazendo algo que não agrada a Deus, saber se aquilo que vê ou fala na internet, se é algo que está desagradando a Deus ou não. Infelizmente, o que nós percebemos hoje é que muitos pais têm terceirizado a vida espiritual dos seus filhos para a mãe, para o pastor, para o professor da escola dominical. Mas nós temos a nossa responsabilidade, e a responsabilidade de cuidar da vida espiritual do filho é dentro de casa. O pastor pode auxiliar, a professora da escola bíblica também, mas quem está com o filho diariamente, quem vai conviver com seu filho para toda a vida, é você, papai. Então a responsabilidade é sua de cuidar da vida espiritual do seu filho. Interessante que Jó tem um detalhe tão importante. Ele oferece o holocausto e ele pensa e diz: talvez ele tenha feito algo no seu coração contra Deus. Então Jó, ele tem a preocupação dos filhos pecar, não apenas por ações, pecados notórios que todo mundo vê, mas ele tinha também a preocupação em que se os filhos tivessem pecado no seu coração. E quais são os pecados do coração? É a inveja, é os maus desejos, enfim, coisas que só Deus vê. Então era uma preocupação muito grande. E hoje, papai, você se tornará um homem mais valioso ainda, se você procurar cuidar da vida espiritual dos seus filhos. Jó fazia isso. Ele tinha essa preocupação. E nós devemos nos preocupar com isso, mais do que com tudo na vida. Há uma preocupação se o menino vai ingressar na faculdade, se o filho vai casar, se o filho vai ser bem-sucedido na vida. Isso tudo é importante. Contudo, não deve ser a maior preocupação. A maior preocupação deve ser com a vida espiritual. Porque tudo isso vai passar, uma boa faculdade, um bom emprego, mas aquilo que você inserir no seu filho de espiritual é que vai durar para toda a eternidade. Então não terceirize, não abra mão da educação religiosa dos seus filhos, não abra mão de mostrar para o seu filho, de cuidar da vida espiritual da sua casa.
Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Essa é uma pequena homenagem da nossa SAF. Eu gostaria de encerrar minha fala dizendo que nenhum sucesso vale mais do que a vida em família. Tem muita gente que tem sucesso, muito sucesso na vida profissional. Contudo, a família está destruída. Mas que você, papai, pai, pense nisso e que você possa buscar esses 3 valores. Dedicar sua família, exercer o seu papel de sacerdote no lar e que você possa não ter preferência por um dos filhos. É uma homenagem da nossa SAF. Que Deus abençoe vocês grandemente, não somente hoje, mas durante toda a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.